Você sentado na beira da cama às 6h00 da manhã, sentindo o peso de mais um dia, onde tudo parece exigir força demais para nenhum resultado. Os pés pesados como chumbo, um suspiro profundo de quem está exausto antes mesmo de o dia começar. A engrenagem espiritual da sua vida está emperrada. Não é cansaço natural, é o estancamento cravado na sua rotina, o ciclo estéril de uma repetição morta que consome as suas forças e drena a sua alegria. Você acorda e já sente que a batalha do dia está perdida antes mesmo de calçar os sapatos. Eu fui enviado aqui hoje com uma ordem direta, expressa e inegociável do trono de Deus para a sua vida. O Pai viu a sua espera exaustiva. Ele viu você olhando para o teto à noite, no escuro do seu quarto, com o coração apertado, tentando entender qual foi o erro que cometeu para que as portas subitamente se fechassem na sua cara. Ele viu as suas lágrimas silenciosas de frustração. Ele contou cada noite em claro em que a ansiedade bateu na porta do seu peito. O motivo de tudo ter travado na sua vida não é a falta de fé que você carrega. Não é um castigo divino implacável pelas suas falhas do passado. O motivo real é a ação silenciosa de um bloqueador espiritual. E esse mecanismo oculto, essa chave que não vira na maçaneta, será totalmente revelado e quebrado na sua vida agora. Você revendo as próprias anotações, olhando para as contas empilhadas na mesa e sentindo que não importa o quanto tente organizar, não importa o quanto lute, transpire e se esforce, a vida continua presa rigorosamente no mesmo lugar. É como se a roda da sua prosperidade estivesse afundada numa lama grossa. Você acelera, o motor ruge, gasta todo o combustível da sua alma em ponto morto, mas você não avança um único centímetro no asfalto da sua jornada. E isso dói. Dói ver quem trabalha menos que você avançando, enquanto a sua vida parece estar acorrentada a um poste invisível. Existe um espaço escolhido entre o dia em que Deus sela a promessa no seu espírito e o dia em que você é coberto pela manifestação visível, palpável e material dessa promessa. E é exatamente nesse espaço de transição, no vale da espera, no deserto árido do silêncio aparente de Deus, que o bloqueador joga a poeira invisível nas engrenagens da sua esperança. Ele tenta te convencer, dia após dia, de que a estagnação é o seu destino final e que você nasceu para viver de migalhas. Mas preste muita atenção no que o Espírito de Deus vai te dizer agora. Se você não pular este vídeo, se você não for embora, se você selar a sua atenção no que o céu está declarando e ancorar a sua alma nesta revelação pelos próximos minutos, eu te prometo 3 coisas inegociáveis para a sua vida hoje. Primeiro, você vai parar de achar que você foi abandonado por Deus na beira do caminho. Segundo, você vai entender com clareza espiritual porque o mesmo esforço que antes dava frutos maravilhosos passou a bater numa parede oca e vazia, frustrando todo o seu trabalho duro. E terceiro, você vai descobrir o que muda radicalmente quando você nomeia a raiz do problema. A velocidade das suas conquistas retorna de forma acelerada e violenta assim que o atrito espiritual cessa na sua vida. Se você está pronto para destravar de uma vez por todas o que estava retido nas suas mãos, se você sente queimando no seu peito que chegou a hora exata de girar a chave na porta de bronze que se fechou contra você, desça nos comentários agora mesmo e declare com fé e autoridade: sinal aberto. Escreva isso: sinal aberto. O que você registra na terra, o céu legitima como decreto irrevogável no reino espiritual. Você não é espectador, você é participante do milagre. Deus mandou te dizer que existem 5 sinais espirituais nítidos e inconfundíveis, provando que essa estagnação não é natural, mas provocada. O primeiro sinal de que o bloqueador está agindo pesado na sua vida é a exaustão espiritual disfarçada de cansaço físico cotidiano. A asfixia lenta no peito ao ver as semanas passarem idênticas umas às outras, sem cor, sem novidade, sem avanço. O bloqueador age de forma covarde e invisível, inserindo poeira nas engrenagens do seu propósito divino, paralisando o avanço sem que você perceba quem é o inimigo.
Ele sabe muito bem que se atacar a sua fé de frente, com dúvidas teológicas, você resiste bravamente porque a sua base é firme. Então ele ataca covardemente a sua energia. Ele vai sugando a sua resistência gota a gota, dia após dia, pela frustração contínua e repetitiva, até você acreditar no fundo da sua alma que o movimento é inútil. Você dorme 8, 9 horas por noite, mas acorda com o peso de uma âncora invisível puxando a sua vida para o fundo do poço entulhado. E é exatamente por isso, filho, que você não pode mais tolerar o cadeado espiritual trancando a alegria e a fluidez na sua casa. Você precisa da chave mestra que destranca o caminho bloqueado. E o Pai, que é amoroso e justo, não te deixa desarmado no meio deste campo de guerra. Eu vou te entregar o acesso imediato ao material sagrado, os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. É o guia prático e poderoso que os homens e mulheres marcados por Deus usam para destrancar os céus fechados e romper a paralisia instalada. Não é mágica, não é pensamento positivo, é alinhamento bíblico e decreto profético de alta voltagem. Você encontra o link azul fixado no primeiro comentário logo abaixo do vídeo e também na descrição. Se a tua alma grita por fluidez, se você não aceita mais as portas batendo violentamente na sua cara sem motivo lógico, onde ontem havia favor, graça e honra, você vai tocar nesse link agora. Mas escute bem a advertência severa do céu para você. O bloqueador quer que você ignore esse escudo celestial. Ele quer que no próximo amanhecer, em que a ausência de mudança doer mais fundo na sua alma, você continue completamente desarmado, vulnerável e fragilizado. Ele vai tentar sussurrar na sua mente cansada que você já tentou de tudo, que você já fez todas as orações possíveis e que não adianta mais lutar contra a correnteza invisível. Não aceite o cativeiro invisível que tentam colocar sobre você. As páginas digitais do livro onde o destravar das noites quebra a estagnação do dia estão prontas para serem ativadas por você nesta mesma noite. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade é a ferramenta de choque contra a roda presa na lama da sua vida financeira e emocional. O bloqueador não conseguiu manter travado o que o céu já abriu para a sua história. Tocar no botão logo abaixo, para não passar mais uma única noite no cativeiro invisível, é a sua primeira ação corajosa de destravamento espiritual rumo à vitória e à liberdade. O custo da sua inação é doloroso e altíssimo. É o próximo fim de ciclo em que você deveria colher terminar com as suas mãos vazias. É o ano acabar exatamente como começou, estagnado, amargurado e sem os frutos prometidos. Deus quer as engrenagens da sua prosperidade familiar girando novamente, sem o atrito invisível daquela ferrugem silenciosa da esperança que tentou corroer a sua fé. E à noite, quando o silêncio da casa for a sua única companhia e o peso do dia tentar te esmagar de novo, você não vai mais chorar. Você fará um decreto noturno de 3 minutos. Você vai usar a sua boca para declarar a quebra dessa âncora invisível que te prende ao chão. Você não vai mais encarar a tela em branco do celular esperando uma mensagem que não chega, ou olhar para a pia cheia soltando um suspiro pesado de exaustão não física, mas puramente espiritual, por sentir que corre maratonas inteiras sem sair do lugar. Você não vai mais gastar todo o combustível do seu talento e da sua unção rugindo de esforço em ponto morto sem avançar 1 centímetro no asfalto da sua vida. O motor potente da sua jornada vai finalmente engatar a marcha celestial. A palavra de destravamento real, absoluto e definitivo será liberada sobre a sua casa e sobre a vida de todos que você ama. E antes que eu te revele o segundo sinal crítico e perigoso dessa paralisia espiritual, escute com muita reverência o que o Espírito Santo coloca no meu coração para te entregar agora. Nós mantemos esta obra profética viva, atuante e pulsante, por causa daqueles que compreendem profundamente a lei inquebrável da semeadura espiritual. Não há nenhuma obrigatoriedade nisso, você é livre. Mas se esta palavra está quebrando as correntes grossas da tua mente hoje,
Se o Espírito Santo está testificando e queimando no teu peito que este canal é um solo bom, preparado e fértil, existe um botão de doação logo abaixo deste vídeo. Ele tem o formato de um coração com o símbolo financeiro dentro, ou diz a frase "valeu demais". A sua semente voluntária ali é o que permite que essa voz profética continue ecoando com força nos vales secos da internet, alcançando e resgatando outras vidas que estão travadas, presas e sem esperança, assim como você esteve. Planta a tua semente agora. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida, com a autoridade que me foi dada, que o que sai da tua mão hoje como semente retorna para a tua casa amanhã como colheita abundante, financeira e acelerada. Te espero lá, escolhido. Mas preste muita atenção. Se você não tem como semear absolutamente nada hoje, não recue, não se sinta menor diante do altar e não vá embora deste vídeo. A sua presença aqui com o coração aberto, ouvindo e recebendo essa revelação profética, já é um decreto de guerra espiritual poderoso contra a estagnação na sua vida. Fica comigo, não arrede o pé daqui por nada, porque a revelação profética que vai quebrar o jugo está apenas começando e a tua vida não será mais a mesma depois do que você vai ouvir a seguir. E o segundo sinal nítido de que a sua vida está sob o ataque silencioso do bloqueador, de que as engrenagens do seu propósito divino foram emperradas intencionalmente por uma força invisível, afeta diretamente. E o segundo sinal de que o bloqueador colocou as mãos sujas nas engrenagens da tua vida acontece no absoluto silêncio da tua madrugada. É você olhando para o teto à noite, com o corpo exausto, os olhos pesados, tentando desesperadamente entender qual foi o erro que cometeu para que as portas subitamente se fechassem. O inimigo é astuto, escolhido. Ele sussurra na tua mente que essa paralisia é culpa tua, que o teu propósito secou, que você não tem fé o suficiente para romper os céus, e você fica ali, deitado, remoendo o passado, gastando a energia vital que deveria ser usada para construir o teu futuro, tentando achar uma falha que justifique essa seca. A porta de bronze não se fechou porque o Pai desistiu de você. Ela foi emperrada por uma força invisível que atua nas sombras para atrasar a tua chegada. O terceiro sinal é ainda mais físico e doloroso. E eu sei que o Espírito Santo vai testificar isso no teu peito agora mesmo. É você, exatamente às 2h45 da tarde, encarando a tela em branco do celular, esperando uma mensagem que não chega. Ou encarando a pia cheia de louça. E você solta um suspiro longo, denso, pesado. Uma exaustão profunda que não é física, mas puramente espiritual. É o cansaço doentio de quem corre uma maratona inteira sem conseguir sair do lugar. Você se tornou como um motor potente e caro, mas que foi deixado ligado em ponto morto. Você gasta todo o teu combustível rugindo de esforço, derramando suor e lágrimas, mas não avança um único centímetro no asfalto da tua caminhada. Se inscreve aqui neste canal agora mesmo para receber os decretos do céu antes da multidão e já toca no sino de notificações, porque a revelação profética que eu vou liberar amanhã pode ser a exata chave que faltava para destravar a tua casa de vez. O quarto sinal é a frustração matemática e lógica da tua vida material. É você sentando à mesa, revendo as tuas próprias anotações, os teus planos no papel, as tuas contas acumuladas e sentindo um calafrio terrível na espinha. Porque não importa o quanto você tente organizar as coisas, não importa o quanto você corte gastos ou planeje os teus próximos passos com sabedoria, a vida continua presa no exato mesmo lugar, como se um cadeado espiritual trancasse a tua conta bancária. Parece que tem um ralo invisível debaixo dos teus pés, engolindo o teu suor. As portas começam a bater na tua cara sem nenhum motivo lógico. Pessoas que deveriam assinar papéis a teu favor, responder aos teus e-mails ou tomar decisões que te beneficiariam simplesmente se esquecem de você. O teu nome cai no esquecimento, como um documento importante que escorrega para trás do armário escuro onde ninguém mais vê. E o quinto sinal, filho, é o mais devastador de todos eles. É a asfixia lenta no centro do teu peito,
ao ver as semanas passarem exatamente idênticas umas às outras. Uma repetição morta. É você sentando na beira da cama às 6 da manhã, sentindo o peso esmagador de mais um dia, onde tudo parece exigir força demais para nenhum resultado real. Os teus pés parecem pesar como chumbo logo pela manhã. A tua vida parece uma roda presa numa lama grossa e pegajosa. É uma sensação física de estar acorrentado. A percepção assustadora e fria de que o ano corre o grande risco de acabar exatamente como começou, totalmente estagnado. Essa ferrugem silenciosa da esperança tem corroído a tua alegria de viver a cada novo amanhecer. Mas preste muita atenção. Deus não te chamou, não te separou e não te ungiu para ser um prisioneiro desolado desse ciclo estéril. Eu preciso que você quebre essa concordância maldita agora mesmo, com as tuas próprias mãos. Desce aqui embaixo na área de comentários e escreve com toda a força da tua alma. Escreve a frase: eu avanço. Põe isso nos comentários agora sem pensar duas vezes. Não é apenas digitar palavras numa tela de celular. É registrar no mundo físico. É decretar nas regiões celestiais que você acaba de diagnosticar o mal invisível que estava te paralisando. Escreve eu avanço, porque o céu inteiro está lendo a tua indignação espiritual hoje e marcando a tua virada. Você não está ouvindo a minha voz por um acaso do destino. O Pai te trouxe arrastado até este exato segundo do vídeo, porque a tua espera exaustiva chegou no seu limite máximo. No próximo amanhecer, quando a ausência de mudança doer mais fundo na tua carne, você não será mais o mesmo homem. Eu vou te entregar a revelação que muda tudo. Você vai parar definitivamente de achar que foi abandonado por Deus na beira do caminho sujo. Você vai entender, com clareza cristalina, porque o mesmo esforço que antes dava muitos frutos passou a bater numa parede oca. A velocidade vertiginosa das tuas conquistas vai retornar de forma acelerada assim que esse atrito espiritual for quebrado. E para que as engrenagens gigantes da tua prosperidade familiar voltem a girar perfeitamente, sem essa poeira invisível, existe um instrumento. E é exatamente aqui que o instrumento desce. O bloqueador agiu silenciosamente nas trevas, instalando um grão de atrito na tua vida, convencendo o teu coração de que a culpa era apenas tua, de que o problema crônico era a tua falta de fé. Mas o céu decreta hoje, com autoridade absoluta, o fim desse ciclo estéril. Não foi falta de oração que te fez parar no tempo. Foi uma porta fechada por uma força que se alimentava da tua frustração contínua e do teu suor derramado em vão. O Pai manda te avisar que o mecanismo de paralisia acabou de ser quebrado, porque a luz bateu exatamente onde a sombra se escondia. Eu não estou te falando isso de cima de um palco distante ou porque li num livro teológico. Eu estive exatamente nesse deserto árido, sentindo a boca seca da humilhação. Houve um tempo em que eu olhava para o teto à noite tentando entender onde eu tinha errado, sentindo que o peso das minhas contas e a minha tentativa frenética de organizar a vida não me levavam a lugar nenhum. A resposta parecia distante. A maçaneta da porta não virava. A roda estava presa na lama grossa da estagnação. Eu sei o que é sentar na beira da cama às 6 da manhã, sentindo o peso de mais um dia, onde tudo exige força demais para nenhum resultado. Mas um dia, no fundo daquele poço entulhado, a voz do Pai rasgou o silêncio e me entregou a chave. O decreto que ele me deu desfez o cativeiro que segurava os meus pés. A mesma presença que destruiu o cadeado na minha história é a presença que me envia hoje para destravar as tuas pernas. E hoje, o Pai me levanta como profeta sobre a tua casa para fazer exatamente o mesmo por ti. O que estava travado foi o estancamento impiedoso da tua alegria diária. Foi o cativeiro invisível que te impedia de acessar a tua prosperidade legítima. Foi a repetição morta dos mesmos dias cinzentos, sem frutos nas mãos. Eu preciso que tu sejas muito intencional e físico agora. Põe o teu dedo polegar na tela deste vídeo. Aperta levemente sobre a imagem. Isso não é um jogo de internet. É um decreto tátil de que tu não aceitas mais o bloqueio sobre o teu destino.
Quando tu encostas o dedo aí, tu estás dizendo para o mundo espiritual que a paralisia acaba hoje. O Pai ordenou que eu te entregasse a chave materializada para essa libertação. Ela está cravada no guia digital Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Não é um arquivo comum para ficar esquecido no teu celular. É a estratégia divina de destravamento que o céu revelou para quebrar esse cadeado espiritual que atormenta as tuas madrugadas. O link de acesso seguro está no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Ele não ficará disponível para sempre, porque as portas que o céu abre exigem movimento imediato da tua parte. E quando tu tocares naquele link e garantires o teu guia, eu quero que tu voltes aqui e digites nos comentários: Amém. A palavra decreta com firmeza em Daniel, capítulo 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. O bloqueador não consegue mais agir nas trevas contra a tua descendência. Ele foi brutalmente exposto. A luz do Altíssimo revelou a engrenagem espiritual enferrujada, aquela âncora invisível que te segurava no fundo, o poço entulhado que não te deixava beber da água da vida, a porta de bronze que se recusava a ceder aos teus empurrões. Tu foste criado para a velocidade divina, e não para essa espera exaustiva que adoece a alma. Tudo o que estava retido nas sombras acabou de ser iluminado pela glória de Deus. Tu podes estar pensando nesse momento: isso custa caro para a minha realidade? O valor para tu teres os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade é infinitamente menor do que aquele café que esfria na tua mesa enquanto tu tentas entender o que deu errado mais uma vez. É consideravelmente menor do que a tarifa mensal que tu pagas no banco por um dinheiro que não rende um único centavo. É um valor simbólico que não se compara de forma alguma à asfixia lenta no peito de ver as semanas passarem idênticas umas às outras. O único custo real que tu tens hoje é o custo terrível da inação. É o risco de o teu ano acabar exatamente como começou, estagnado e paralisado. Tu não deves hesitar um segundo sequer quando o próprio Deus diz para avançar em direção à saída. E eu não quero que nenhum traço de medo te paralise agora diante dessa porta aberta. Tu tens 7 dias completos e garantidos pelo Pai. 7 dias inteiros para ler as páginas digitais, aplicar o decreto de destravamento e ver as tuas madrugadas mudarem. Se em 7 dias o peso esmagador não sair dos teus ombros, se as portas continuarem batendo na tua cara sem motivo lógico onde ontem havia favor, tu me mandas um e-mail simples e eu te devolvo cada centavo, sem perguntas. O risco dessa jornada não está nas tuas costas. O risco devastador é tu continuares sentado na beira da cama todas as manhãs exausto, sentindo o peso de mais um dia que não avança. Presta muita atenção no que a Lúcia, uma escolhida como tu, me escreveu na semana passada. Eu passei 4 anos sentindo que corria numa esteira sem sair do lugar, gastando toda a minha energia. No exato momento em que eu declarei o primeiro decreto da oração da noite, aquele processo que eu esperava destravar na justiça foi misteriosamente liberado na mesma manhã, e a paz inundou a minha casa. O Marcos também enviou o seu testemunho na terça-feira passada, impactado. As portas estavam sendo fechadas na minha cara sem motivo lógico, num lugar onde ontem eu tinha todo o favor. Mas 2 noites depois que apliquei o terceiro segredo revelado, o gerente, que nem lembrava mais da minha existência, me ligou desesperado para assinar o contrato que mudou o rumo da minha família. E a Ana mandou essa mensagem em lágrimas de alívio. Eu chorava encostada na pia cheia, soltando um suspiro pesado de exaustão não física, mas espiritual. Aquele guia entrou na minha rotina e quebrou o cativeiro invisível. A roda da minha vida, que parecia presa na lama, voltou a girar de um dia para o outro. A Lúcia esmagou de vez essa ferrugem silenciosa da esperança. O Marcos triturou completamente essa ferrugem silenciosa da esperança. A Ana arrancou para sempre essa ferrugem silenciosa da esperança. De tempos em tempos, o Pai levanta homens e mulheres não para comprar a graça divina, porque a graça é impagável, mas para semear de forma voluntária no altar
onde as suas águas foram poderosamente movidas. Se a tua vida foi tocada por esta revelação, se tu sentes que o Espírito confirmou cada palavra no teu peito, e tu queres honrar este altar com a tua semente, o botão de doação, o valeu demais, ou super thanks, ou aquele coração com o cifrão dentro, está ativado bem aqui abaixo deste vídeo. Quando tu decides honrar esse altar com gratidão, o próprio céu multiplica as sementes na tua própria terra, abrindo comportas que o homem não pode fechar. Te espero lá no link novamente escolhido. O bloqueador achou que tu nunca descobririas o nome verdadeiro dele, mas ele não contava com o que desce do trono agora. Fica. E agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. O que tem segurado a tua vida não é um atraso natural, não é um problema na tua fé, e certamente não é um abandono da parte de Deus. O nome real daquilo que se infiltrou nos teus dias, no teu trabalho e na tua família, para frustrar os teus resultados é antigo, profundo e está detalhadamente registrado nas Escrituras. Existe uma palavra hebraica muito específica para descrever com exatidão esse fenômeno de paralisação que você tem sentido na pele. Essa palavra poderosa é atzar. Quando as pessoas no mundo comum ouvem sobre atzar, elas geralmente pensam que significa apenas parar ou atrasar. Elas imaginam que é apenas a ausência de movimento, como se o vento tivesse parado de soprar de uma hora para a outra. Mas o significado verdadeiro e profundo dessa raiz hebraica não tem absolutamente nada de passivo. Atzar não é um atraso acidental ou um simples contratempo no teu caminho. Atzar significa reter com força, significa fechar com violência. O bloqueador usa o mecanismo de atzar na tua vida não para te destruir num golpe fulminante, porque ele sabe que você tem a marca do Altíssimo e ele não tem permissão para tocar na tua essência. Em vez disso, ele usa essa força de retenção intencional para paralisar o teu progresso gradativamente. Ele cria uma barragem invisível no reino espiritual que segura com violência as águas do cumprimento das tuas promessas. Ele gera uma seca calculada e cruel justamente naquelas áreas onde você deveria estar colhendo os frutos do teu suor. O objetivo dele é minar a tua resistência mental e emocional através de frustrações contínuas, desgastando as tuas forças até você acreditar que qualquer movimento é inútil e aceitar a estagnação como o teu novo normal. Mas o céu tem um registro minucioso sobre como lidar com quem teve a vida travada de forma injusta e covarde. Eu quero que você preste muita atenção na trajetória de um homem chamado Mefibosete, porque a história dele não é apenas um conto distante do passado, é o espelho exato e profético do teu destravamento hoje. Mefibosete era neto do rei de Israel. Ele era o herdeiro natural do trono mais cobiçado da nação, nascido para viver na abundância do palácio, destinado por sangue a caminhar em lugares de alta honra, provisão e autoridade. Mas algo no meio do caminho travou completamente o destino dele, cortando as suas asas e as suas pernas antes mesmo que ele pudesse entender o mundo ou caminhar com os próprios passos. Quando a crise bateu nos portões e as más notícias da guerra se espalharam repentinamente, a pessoa que tinha a obrigação direta de cuidar dele, no meio do pânico e do desespero, acabou o deixando cair com força no chão. Nessa queda brutal e inesperada, Mefibosete ficou coxo de ambos os pés. A vida dele foi bloqueada e quebrada de repente, sem ele ter feito absolutamente nada para merecer aquele sofrimento. Uma falha de outra pessoa quebrou violentamente o ritmo do destino promissor que ele carregava desde o ventre. E então veio o longo, silencioso e doloroso período do travamento. Ele foi levado e escondido num lugar remoto, árido e esquecido, chamado Lodebar. Lodebar não era apenas uma cidade distante no mapa de Israel. O significado literal desse nome carrega o peso da própria morte em vida. Lodebar significa terra sem pasto, ou lugar de nenhuma palavra. Lá Mefibosete passou anos e anos da sua juventude e vida adulta preso no mesmo lugar exato. Ele viveu completamente estagnado, apagado da memória de todos os que antes o aplaudiam, sem ver um único vislumbre de futuro brilhante à frente, alimentando-se dolorosamente
apenas do que sobrava da caridade alheia. Mas o dia da revelação sempre chega rasgando os céus para quem carrega uma promessa de Deus cravada na alma. O rei Davi, agora assentado no trono e governando com soberania inabalável, não mandou buscar os sobreviventes do antigo rei para puni-los ou humilhá-los. Movido intensamente pelo Espírito Santo, Davi fez uma pergunta que quebrou aquele cativeiro invisível de anos em uma fração de segundos. Ele perguntou no grande salão real se não restava ainda alguém da casa de Saul para que ele pudesse usar da bondade de Deus. O nome de Mefibosete, o homem travado e apagado da história oficial, foi pronunciado em voz alta na corte real quando ele menos esperava. A ordem do rei ungido foi absoluta, imediata e completamente inquestionável. Davi decretou que tudo o que havia sido retido pelo tempo, tudo o que havia sido bloqueado pela maldade, pelo medo e pela fuga ao longo daqueles anos todos, deveria ser integralmente e imediatamente devolvido. Os grandes campos, as ricas posses rurais, o status diante da sociedade, o respeito da nação inteira. E o homem que passou a vida inteira paralisado e humilhado no pó de Lodebar, recebeu o decreto irrevogável de sentar-se à mesa real todos os dias, comendo da porção farta e direta das mãos do rei. Hoje, no teu tempo presente, no exato cenário em que você se encontra, essa história grita para você do outro lado dessa tela. Não importa há quantos anos, meses ou semanas a tua vida parece estar amarrada no teu próprio Lodebar, travada, emperrada, esquecida pelas oportunidades e aparentemente sem nenhuma solução humana à vista. Quando a palavra de destravamento real é liberada sobre o teu nome, nenhuma paralisia, nenhum atraso, nenhuma injustiça e nenhuma força do inferno consegue te manter longe da mesa de abundância que já foi meticulosamente preparada para a tua chegada. Para você entender a precisão cirúrgica de como o bloqueador tem operado nas sombras para manter essa paralisação instalada na tua casa, pense numa cidade antiga e muito próspera. Uma cidade onde o grande relógio central da praça principal era o coração mecânico inesgotável que orientava o trabalho de todo mundo, desde o amanhecer do padeiro até o cair da noite do ferreiro. Quando esse relógio majestoso e imponente estava funcionando, tudo na cidade fluía com perfeição, ordem e prosperidade abundante. Mas num dia aparentemente comum e sem nuvens no céu, o majestoso relógio simplesmente parou de bater. Os grandes ponteiros de ferro pesado cravaram exatamente no meio-dia e não se moveram nem mais um único milímetro. A cidade inteira entrou em profunda confusão, desordem e caos. O prefeito e as maiores autoridades locais logo deduziram que era preciso desmontar e trocar todas as pesadas engrenagens principais. Eles acreditavam cegamente que o motor central havia sofrido uma quebra estrutural gravíssima e que a reforma inevitável custaria meses infindáveis de trabalho completamente parado e um esforço financeiro colossal que drenaria os cofres públicos. Foi então que o velho mestre relojoeiro, o próprio criador original daquele maquinário complexo, foi chamado às pressas. Ele não chegou trazendo marretas pesadas, correntes grossas ou peças gigantescas de reposição na carroça. Ele subiu pacientemente as escadas espirais da torre, abriu o painel principal do maquinário, pegou uma pequena pinça de ponta extremamente fina e uma simples lente de aumento. Ele não precisou tocar nem muito menos trocar nenhuma peça grande ou eixo principal do gigantesco relógio. Procurando com a luz na posição certa e o olhar treinado de quem conhece a própria obra, ele encontrou apenas um único grão muito denso de poeira metálica, algo praticamente invisível a olho nu, que estava fortemente preso entre os dentes da roda dentada menor e mais sensível de todo o intrincado sistema. Era algo tão ínfimo que parecia não ter importância absolutamente nenhuma, mas que estava estrategicamente localizado no ponto exato de tensão, causando atrito invisível suficiente para paralisar completamente aquele sistema gigante e complexo de milhares de quilos de metal. O mestre relojoeiro, com uma precisão divina e silenciosa, removeu unicamente aquele grão de poeira invisível. Não precisou de marretadas,
Não precisou de desespero, de reconstrução total ou de meses de paralisação exaustiva. No exato instante em que o pequeno grão intruso foi retirado, um clique alto e claro ressoou forte pela torre inteira, e todas as toneladas de ferro e bronze voltaram imediatamente a girar de forma incrivelmente suave, marcando as horas com a mesma perfeição impressionante de sempre. O que travava algo tão imenso, pesado e valioso não era uma quebra estrutural irreparável, era apenas fricção invisível. E aqui está a verdade espiritual inegociável e profunda que esta história revela sobre o teu momento atual, escolhido. A tua vida não travou de repente porque você estragou as grandes engrenagens da tua fé com algum pecado imperdoável. A tua vida não parou de evoluir porque Deus de repente desmontou o teu grande propósito e desistiu de usar você nesta terra. A tua vida travou simplesmente porque o bloqueador usou o mecanismo de Atsar e instalou de propósito um grão invisível de atrito espiritual no teu dia a dia. Você não precisa reconstruir a tua vida inteira do zero, meu filho. Você não precisa trocar a tua essência. Você só precisa do toque exato de autoridade que remove a poeira maldita e te faz girar de novo na velocidade do céu. Mas como você tira essa poeira invisível com as próprias mãos e permite que a engrenagem do teu destino volte a se mover livremente antes do amanhecer de amanhã? Respira fundo agora. Puxa o ar. Solta devagar. Sente o peso do teu corpo e o chão firme debaixo dos teus pés. Eu sei que a exaustão tem tentado te convencer de que você já lutou demais. Eu sei que o cansaço sussurra no teu ouvido que não há mais forças, que a espera é longa demais e que o movimento nunca vai acontecer. Mas a revelação que o Espírito Santo acabou de descer sobre a tua vida muda absolutamente tudo. O bloqueador foi desmascarado. A poeira invisível que causava todo o atrito foi encontrada. O diagnóstico do céu foi feito. Existem 3 posições espirituais que se levantam depois dessa revelação. A primeira é o portador da promessa parada, aquele que carrega uma palavra inegável de Deus, marcada a fogo no espírito, mas cuja realidade atual não apresenta nenhum movimento visível em direção ao cumprimento dessa palavra. A partir de hoje, você aprende a não duvidar do teu destino final só porque o veículo quebrou temporariamente na estrada espiritual. A promessa não morreu, ela apenas aguardava a chave certa para voltar a fluir. A segunda posição é o perfurador de barreiras. É aquele que não aceita portas fechadas como resposta final do céu. É quem bate insistentemente, sem recuar, até que a fechadura emperrada ceda à força do decreto profético. A partir deste momento, você transforma a exaustão da tua espera na força de um impacto repetitivo. Cada batida tua agora não é desespero, é o golpe que derruba o que estava travando o teu caminho. E a terceira posição é o destravador das águas, aquele que sabe desentulhar os poços da própria vida, usando não o esforço braçal humano, não a força do próprio braço, mas o alinhamento poderoso da oração de autoridade. Escuta isso. Quando você destrava a tua própria vida, a fluidez das águas atinge a tua família inteira e destrava todos ao teu redor. O teu destravamento é a libertação da tua casa. É exatamente por isso que você precisa agir agora. Inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. O céu está liberando estratégias de guerra em tempo real. O Senhor está entregando chaves de destravamento. E você não pode ficar de fora quando a próxima instrução descer. Inscreva-se e garanta que o teu espírito receba o aviso celestial em primeira mão, sem atrasos. E agora, presta muita atenção. Eu vou te entregar o framework tático do céu. O decreto de destravamento de 3 minutos. Você vai executar esta instrução exatamente na próxima vez que colocar a mão sobre a maçaneta da porta principal da tua casa antes de sair. Amanhã de manhã, quando você for abrir a porta para o mundo, você não vai apenas sair para trabalhar, você vai abrir uma porta no reino do Espírito. Passo 1. Com a mão direita sobre a maçaneta fechada, sem girar, você vai fechar os olhos e declarar audivelmente, com a tua própria voz. Esta porta física representa o meu caminho espiritual. O que estava travado, Deus revela hoje. O que estava travado, Deus revela hoje.
O que estava travado, Deus revela hoje. 3 vezes. Passo 2. Você vai respirar fundo, puxando a certeza do céu para dentro do teu peito e vai declarar com firmeza absoluta: nenhuma corrente de Atzar pode segurar o que o céu já liberou. Eu retiro a retenção. Passo 3. Você vai girar a maçaneta, empurrar a porta para fora com intencionalidade. E ao cruzar o batente, com os pés do lado de fora, você vai dizer: o caminho está aberto. Eu caminho em fluidez. Quando você fizer isso, preste atenção no teu corpo. Você sentirá um leve formigamento ou um aquecimento repentino na palma da mão que girou a maçaneta. Não se assuste. É uma sensação nítida, física, de que algo extremamente rígido no ambiente espiritual acabou de amolecer e ceder à tua frente. É o selo de confirmação do Espírito de que o cadeado foi quebrado. Mas escuta o que eu vou te dizer com muita gravidade agora. O portador da promessa. Parada sem a revelação constante é como um motor muito potente ligado em ponto morto. Você gasta todo o teu combustível rugindo de esforço. O barulho é ensurdecedor, o desgaste é real, mas você não avança um único centímetro no asfalto. E é isso que o bloqueador quer que aconteça no teu próximo fim de ciclo em que você deveria colher. Ele quer que você chegue no momento da tua colheita e encontre apenas mãos vazias. Ele quer usar as madrugadas para reinstalar a ferrugem invisível na tua mente. Você não pode permitir que a ansiedade e a estagnação voltem a dominar o teu travesseiro. Você precisa blindar a tua mente quando as luzes se apagam. É por isso que você precisa ter o guia digital. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. Este material não é uma leitura comum, é uma armadura para o teu espírito. É através dele que você vai aprender a desativar as bombas da preocupação antes que elas explodam no teu sono. Vai lá agora no primeiro comentário fixado deste vídeo, clica no link e garante o teu acesso aos 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. Não deixa o bloqueador roubar a tua paz por mais nenhuma noite. Só que a guerra não acabou. O bloqueador, furioso com a porta que você acabou de abrir, vai tentar usar táticas específicas para te paralisar de novo. Ele tem 3 ataques muito silenciosos, engatilhados contra a tua vida. E eu vou te revelar quais são agora, junto com as 3 armas pesadas para despedaçar cada um deles. Presta atenção, porque a próxima instrução é vital. Fica comigo. Mas o bloqueador não vai assistir você girar a maçaneta e destravar a sua vida sem tentar revidar. Escuta bem o que eu vou te revelar agora. Escolhido. Quando você começa a se mover, quando você decide usar a autoridade que o céu acabou de te entregar, o inimigo levanta 3 táticas específicas. 3 ataques furtivos para tentar te paralisar novamente. E para cada uma dessas táticas, Deus está te entregando hoje uma arma executável. A primeira tática do bloqueador é a cortina do esquecimento. Ele fará com que pessoas que deveriam assinar papéis cruciais, responder e-mails decisivos ou tomar decisões a seu favor simplesmente se esqueçam de você. Você manda a mensagem, você faz a reunião, a porta parece que vai abrir. E de repente, um silêncio absoluto. A pessoa não responde mais. O seu nome se perde como um documento importante que cai atrás de um armário velho, onde ninguém vê, e a sua mente tenta te convencer. Talvez Deus tenha fechado essa porta, talvez não seja o momento. Não. Deus não fechou a porta. O bloqueador apenas jogou uma névoa de esquecimento sobre quem segura a chave física. Quando essa ausência de resposta gerar uma frustração insuportável, você vai usar a primeira arma. Você vai parar de olhar para a tela do celular esperando uma notificação que não chega. Você vai erguer a cabeça e declarar em voz audível, com a autoridade de quem carrega um decreto real. O que o homem esquece, o Espírito Santo lembra. Meu nome não será coberto pela poeira do esquecimento. Quando você libera essa palavra, o favor divino entra nas salas onde você não tem acesso e move as mãos de quem precisa assinar o seu milagre. A segunda tática é a letargia do propósito.
O bloqueador vai enviar um cansaço físico irreal, pesado como chumbo, justamente naqueles dias em que você decide organizar a sua vida. No exato momento em que você senta para estudar, para planejar os próximos passos, para buscar novos caminhos, uma exaustão paralisante desaba sobre os seus ombros. Ele tenta te jogar no sofá, drenando cada gota da sua energia vital. E de novo, a objeção surge. Eu estou apenas cansado de tanto trabalhar. É só exaustão natural. Presta atenção no relógio espiritual, filho. Esse cansaço só aparece quando você tenta avançar. É um peso invisível projetado para te manter inerte. A segunda arma é a quebra física da paralisia. Ao sentir o peso fechando as suas pálpebras, num horário onde você deveria estar construindo o seu futuro, você vai levantar imediatamente. Você não vai ceder 1 centímetro. Beba um copo de água para despertar o corpo e decrete em voz alta: meu corpo não responde à letargia, ele obedece à velocidade do espírito. Mova-se pela casa por pelo menos 5 minutos. Você vai sentir a atmosfera da sala mudar e o peso evaporar instantaneamente. A terceira tática é o eco do acusador. Quando você estiver a um passo de ver a engrenagem da sua vida girar de novo, o bloqueador vai sussurrar no seu ouvido. Ele vai trazer à tona um pecado, uma falha, um erro específico do seu passado. Ele vai dizer no silêncio da sua mente: você não merece andar para frente por causa daquilo que você fez em 2018. Esse travamento é culpa sua, é o seu castigo. A sua alma pode querer concordar. É verdade, eu errei tanto. Eu mereço estar parado aqui. Escuta a voz de Deus rasgando essa mentira agora mesmo. O sangue do Cordeiro já pagou a sua dívida. O bloqueador está usando um recibo vencido para tentar trancar o seu futuro. Você vai usar a terceira arma e rebater o acusador de forma imediata. Declare com fogo nos lábios: meu perdão já foi selado. Eu não vivo de passado. Eu ando em promessa lavada no sangue. A condenação não é a minha porta de entrada. O atrito invisível quebra quando você se recusa a carregar a culpa que Cristo já levou na cruz. Mas para manter esse destravamento ativo, você não pode lutar apenas durante o dia. É no silêncio da madrugada que a ansiedade tenta reconstruir os bloqueios que você acabou de derrubar. Sem uma blindagem contínua, o portador da promessa parada é como um motor potente ligado em ponto morto. Gasta todo o combustível rugindo de esforço, suando sangue, mas não avança um único centímetro no asfalto da vida. E nós estamos nos aproximando rapidamente do próximo fim de ciclo em que você já deveria estar colhendo os frutos do seu trabalho. Você não pode chegar lá de mãos vazias. É exatamente por isso que eu fui direcionado a colocar nas suas mãos o material completo, os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. Esse guia é o manual tático que vai manter as engrenagens da sua prosperidade girando limpas e lubrificadas enquanto você dorme. Ele contém as orações específicas que impedem o bloqueador de agir na calada da noite. O link para acessar o seu exemplar de Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade está fixado agora mesmo no primeiro comentário deste vídeo. Clica lá, garante a sua cobertura. E para registrar no reino espiritual que você entendeu o seu novo nível de velocidade, vá até os comentários agora e escreva a seguinte frase: sinal aberto. Escreva exatamente assim. É a sua assinatura no decreto de hoje. Mas presta muita atenção agora, porque eu preciso te alertar sobre a armadilha final. Mesmo com todas essas armas na sua mão, o inimigo tem um último truque, o mais sujo de todos. Ele vai tentar usar o seu próprio coração bom contra você mesmo. Ele vai plantar na sua mente o medo de parecer mal agradecido. Ele vai sussurrar: olha para os lados, você tem saúde, você tem o que comer. Tem gente em situação muito pior. Não reclame dessa estagnação. Fica quieto no seu canto. Querer mais é ser mal agradecido com Deus. Rejeita essa mentira com toda a sua força. Querer o cumprimento integral da promessa de Deus na sua vida não é falta de gratidão. É ter fé na palavra que Ele liberou. O medo de parecer mal agradecido
é a corrente invisível que mantém príncipes comendo migalhas em Lodebar. Deus não te chamou para se conformar com a paralisia. Ele te chamou para a mesa do rei. Você já tem as armas, você já conhece as táticas e já está blindado contra a culpa religiosa. Mas para que as suas pernas voltem a correr com a força do vento do Espírito, nós precisamos cortar as últimas 4 amarras invisíveis que ainda tentam segurar os seus tornozelos. E é exatamente isso que nós vamos fazer juntos nos próximos instantes. A partir deste exato segundo, o cativeiro invisível perde a jurisdição sobre os teus passos. O tempo do relógio parado terminou. Deus está descendo com autoridade agora mesmo para cortar, uma a uma, as 4 amarras silenciosas que o bloqueador usou para te manter paralisado na terra de Lodebar. Presta atenção ao que o céu está quebrando sobre a tua mente nesta hora. A primeira amarra que cai por terra e vira pó é a culpa pelo teu próprio travamento. É aquela voz maldita que sussurrava nas tuas madrugadas, dizendo que as tuas portas se fecharam por causa de um erro que cometeste no passado. Aquela mentira suja de que tu não mereces andar para frente por causa de falhas lá de 2018. A condenação não é a tua porta de entrada, escolhido. O teu perdão já foi selado com sangue. O peso do teu passado acaba de despencar dos teus ombros. Tu estás lavado, purificado e autorizado a caminhar. A segunda amarra que se rompe com o estrondo no reino espiritual é a exaustão da espera, que parecia em vão. Aquele cansaço físico irreal e pesado, aquela sensação de ser um motor potente, rugindo em ponto morto, gastando todo o combustível sem sair do lugar. A letargia que te jogava no sofá exatamente no dia em que tu decidias organizar a tua vida. Tudo isso está amarrado e expulso agora. O teu corpo não responde à letargia, ele obedece à velocidade do Espírito Santo. Tu vais acordar amanhã de manhã com os pés leves e com o peito respirando a atmosfera limpa da vitória divina. E a terceira amarra, escuta com o teu espírito, porque esta é a mais enganosa de todas. A terceira amarra é a falsa resignação. É o medo de parecer mal agradecido. O bloqueador foi sujo contigo. Ele tentou te convencer de que querer sair da estagnação, de que desejar mais de Deus e cobrar as promessas em oração era uma falta de gratidão da tua parte. Ele sussurrou que tu deverias simplesmente te contentar com as migalhas do deserto, porque muita gente está pior do que tu. Quebra essa farsa hoje. Desejar a plenitude do que o Pai preparou não é ser mal agradecido. É tomar posse da tua herança legítima. Nunca mais peças desculpas por querer sentar à mesa do rei. A quarta e última amarra que é arrancada hoje é a própria engrenagem da retenção. É o grão de atsar que prendia o teu relógio e enferrujava a tua alegria. É a força que fazia pessoas esquecerem o teu nome, que trancava os documentos importantes e barrava as tuas finanças na última hora. O relojoeiro celestial desceu com a pinça de fogo. O grão invisível de atrito espiritual é removido das tuas engrenagens neste instante. Não existe mais fricção. Não existe mais porta de bronze fechada na tua cara. A tua história volta a girar na perfeição do tempo de Deus. E porque as correntes despencaram, a tua verdadeira identidade espiritual emerge. O inferno tentou te enterrar, mas tu eras semente. O Espírito Santo te ativa agora, levantando-te com um novo nome. Tu és ativado como o portador da promessa parada, aquele que carregou a palavra inegável de Deus, mesmo quando o cenário gritava o contrário. Aquele que viu o deserto árido, sentiu as portas baterem, mas não rasgou a aliança. A tua promessa não apodreceu no silêncio. Ela estava apenas aguardando o momento exato da tua ativação. O céu te ativa agora, com fogo e autoridade, como o perfurador de barreiras. Onde a resistência do inimigo tentou te cansar, a tua insistência sobrenatural vai estilhaçar a fechadura emperrada. Tu não aceitas mais portas fechadas como resposta final do céu. Tu pegas a exaustão da espera e a transformas num impacto repetitivo, contínuo e letal, contra o que estava travando o teu caminho. Onde a tua oração bater, as estruturas do atraso vão desmoronar por completo. E mais do que romper limites, tu és ativado nesta hora como o destravador das águas.
Tu carregas agora a chave de autoridade para desentulhar os poços da tua própria vida e da tua casa. Não com esforço braçal que destrói as tuas costas, não com choro de derrota no quarto, mas com o alinhamento implacável da tua oração de poder. E escuta bem o que eu te digo. Quando tu destravas o teu caminho, a fluidez atinge a tua família inteira. A água limpa da provisão e da paz vai inundar a tua casa, a tua mesa e o destino dos teus filhos. Onde tu pisares, as correntes secas voltarão a fluir livremente. Eu preciso que tu assumas essa ativação agora no reino físico. Tu não vais apenas ficar parado escutando. A tua voz tem a mesma frequência do decreto celestial que despedaça o cativeiro. Eu quero que tu coloques a tua mão direita firmemente sobre o teu peito agora. Aperta com força. Sente o bater do teu coração que sobreviveu à estagnação. Respira fundo e declara em voz alta, com a autoridade de quem rasgou o contrato da miséria. O bloqueador foi descoberto e expulso da minha história. As amarras invisíveis estão cortadas. Eu não aceito a paralisia. O que estava emperrado, o próprio Deus destravou hoje. A poeira foi removida. O atrito espiritual acabou de vez. Eu tomo posse da minha fluidez acelerada. Eu retiro a retenção e caminho livre em nome de Jesus. Repete mais uma vez para que o mundo espiritual inteiro escute o teu registro inabalável. Eu destravo as águas. O meu caminho está aberto. Eu avanço em fluidez. O clique ressoou nos céus escolhido. A engrenagem voltou a rodar. A roda pesada saiu da lama grossa e o movimento foi devolvido aos teus pés de forma sobrenatural. A partir deste segundo, tu entras numa nova zona de aceleração espiritual, onde o esforço finalmente traz a colheita. O travamento acabou. Mas a tua mente, o teu sono e as 4 paredes da tua casa precisam de uma cobertura inquebrável para que o cativeiro nunca mais ouse tentar voltar por nenhuma fresta. Prepara o teu espírito agora e aquieta a tua alma, porque a voz do próprio Pai desce do trono da graça para selar a tua libertação e cobrir a tua família nesta exata hora. Eu cubro a tua mesa com o sangue do Cordeiro, para que nenhuma escassez tenha permissão de sentar com você e com os teus. O que estava retido nas tuas finanças, o que estava travado nos teus projetos e negócios, eu declaro destravado agora, e declaro que o pão não vai faltar, mas vai sobrar para abençoar a tua geração. Eu cubro a tua casa, a tua família, o teu cônjuge e os teus filhos com o mesmo sangue poderoso. Aquele cativeiro invisível que tentava se instalar na mente da tua descendência, trazendo ansiedade e repetição de ciclos, é quebrado hoje. Nenhuma corrente de Atsar vai amarrar os pés dos teus filhos, porque eles caminharão na fluidez e na velocidade do Espírito. E eu cubro o teu trabalho, as obras das tuas mãos, as tuas assinaturas e as portas que você tocar amanhã. Que o favor de Deus vá à tua frente, limpando as engrenagens da tua vida de toda a poeira invisível. Que a paralisia cega seja destruída e que a velocidade divina te alcance, para que cada esforço teu produza frutos a 100 por 1, no nome de Jesus. Feche os teus olhos onde você está agora. O Senhor te leva em espírito para uma manhã diferente. Você está levantando da cama e, ao colocar os pés no chão, sente o peito leve, curado daquela asfixia lenta de ver as semanas passarem idênticas. Você olha para baixo e percebe que os grilhões nas pernas já não estão mais ali. O peso de chumbo sumiu. Você tenta dar um passo e, pela primeira vez em anos, o movimento é leve, fluido, sem fricção. A voz do Pai ecoa no teu quarto iluminado pelo sol. Filho, eu removi o bloqueador. A engrenagem voltou a girar. Ele toca nos teus ombros e diz: você não está mais em Lodebar. Você não foi esquecido na beira do caminho. A porta principal de bronze acabou de ceder e a velocidade das tuas conquistas retorna agora. Sinta as engrenagens da tua prosperidade familiar girando novamente sem atrito invisível. O ciclo mortífero acabou. A roda presa foi liberta. Você está destravado para viver o decreto real que te chama para a mesa. Você foi chamado. Você foi levantado. Você foi comissionado.
e sob a autoridade que me foi entregue, eu abençoo a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E porque você sentiu esse peito leve agora e viu os grilhões caindo, você sabe que o bloqueador não conseguiu manter travado o que o céu já abriu. Mas para que essa porta de bronze nunca mais volte a se fechar durante a noite, você precisa blindar as engrenagens da tua mente antes de dormir. Por isso, eu preparei para você o guia digital, Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Ele é o manual prático para você manter as tuas portas destravadas todos os dias. Você não precisa gastar rios de dinheiro em consultas infindáveis que tratam apenas a superfície, nem perder noites de sono revirando na cama, sentindo o peso do mundo. O guia digital tem o valor de um simples lanche na padaria da tua esquina, e você tem 7 dias de garantia incondicional. Se você não sentir a fluidez de Deus destravando a tua vida, o teu valor é devolvido, sem perguntas. Eu te entrego agora a chave para parar de achar que você foi abandonado por Deus na beira do caminho. Entender porque o mesmo esforço que antes dava frutos passou a bater numa parede oca, e descobrir como a velocidade das suas conquistas retorna de forma acelerada assim que o atrito espiritual cessa. Tudo isso nas páginas digitais do guia, e o link seguro está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Toque no link agora, pegue o teu guia e destrave a tua noite. Se o que estava travando a sua vida foi finalmente nomeado e quebrado, nos próximos 3 dias, uma situação inesperada vai requerer a sua decisão rápida. Clique no próximo vídeo para descobrir qual é o sinal de que a porta de bronze se abriu e por que você não pode hesitar. Mas antes de você ir, preste muita atenção. Deus me pediu para levantar um altar de ofertas aqui neste canal, para continuarmos espalhando essa palavra profética para mais pessoas que estão com as vidas paralisadas e sofrendo. Se você sente no teu coração, semeie a tua oferta através do botão Valeu Demais, que tem o símbolo de um coração aqui embaixo do vídeo, ou através do botão Seja Membro. Todo altar que o homem levanta na terra, o céu multiplica em poder e em fluidez. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora vai nos comentários e sela a tua vitória, escrevendo assim: o caminho está aberto. Escreve isso com fé e depois clica no primeiro link fixado para pegar os 7 segredos espirituais. A tua vida destravou. Declarado, selado, feito.